Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de mecanismos, né? Hoje a gente vai estar falando justamente aí sobre a velocidade média ligada a equipamentos que utilizam, né, esse princípio de deslocamento com manivela, né? Então, exemplo, aqui a gente tem aqui uma indicação, né, um esboço aí de uma serra, né? E o movimento dela ocorre justamente pelo deslocamento, né, desse elemento aqui circular, né? Ou seja, quando esse elemento circular ele vai girando, esse braço da serra ele avança e recua, né? Como está aqui na animação, né? Então isso aí é o princípio de funcionamento, né? E o que ocorre, né? Esse tipo de execução, né, ele toma como base aí uma análise de velocidade média, levando em consideração justamente um detalhe importante, que é o seguinte: quando esse ciclo está ocorrendo, né, exemplo, a partir do momento que ele está aqui nesse ponto aqui embaixo, né, ele vai ter o mesmo deslocamento quando ele está aqui em cima, né? Ou seja, quando ele está em cima, ele vai estar na mesma posição, né? Esse braço aqui da manivela ele vai estar nessa outra, claro, mas ele vai estar na mesma posição. Então, por isso que existe, né, um método para calcular essa velocidade média que leva em consideração a quantidade de ciclos, né, e não da RPM, né? Porque no caso do elemento, né, ele vai estar em mais de uma mesma posição pelo menos 2 vezes no ciclo, né? Então é importante essa análise. Para esse caso, para calcular essa velocidade média, né, a fórmula é justamente essa, né, onde a gente tem o VM, velocidade média, né, o S, o comprimento do curso, né, isso aí é bem importante, né, que leva em consideração justamente o quanto é que ela vai deslocar, né. Esse deslocamento ele toma praticamente como base, né, esse comprimento aqui da manivela, né, ele toma como base esse comprimento, porque quando ele completar ali um ciclo completo, né, o que é que vai acontecer, né? Esse braço aqui dela, ele vai deslocar, né? Ele vai vir mais ou menos para aqui, né? Então aí você vai ter aí praticamente esse percurso, né? Levando em consideração ali o centro do apoio ali de fixação. Então você precisa desse curso e também da quantidade de vezes que ela vai executar os golpes dentro do minuto, né? Que é o número de cursos, né? Então nesse caso aí, supondo que você tenha um comprimento de curso de 85 milímetros, né, e ele executa, né, 40 ciclos, né, dentro de um minuto, né, você teria justamente essa execução aí, né. Então, detalhe importante, né, a gente precisa converter esse curso aqui de 85 milímetros para metros, né. 85 milímetros é igual a 0,085 metros, né. Então você teria 2 vezes 0,085 vezes 40. Então, fazendo essa multiplicação, você vai ficar aí com a relação de metros por minuto. Por que a relação de metros por minuto? Porque aqui no caso, são os ciclos por minuto, né? Então, você tem aqui a relação da quantidade de relações do ciclo, né? O deslocamento em metro e aqui a quantidade de ciclos dentro de um minuto, né? Então, aí, a velocidade média desse mecanismo seria de 6,8 metros por minuto, né? Isso é importante porque leva em consideração, né, aspectos ligados à operação, né, quando você vai serrar alguma peça e você tem lá materiais diferentes, né, então você pode necessitar de uma velocidade maior ou de uma velocidade menor, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de física, né? Hoje a gente vai estar verificando justamente como calcular, né, a distância de frenagem, né, justamente de um veículo, né? Então o que acontece, né? Quando um veículo ele está em movimento, né? Vamos chamar aqui de corpo A, né? Quando ele está em movimento, né, e ele freia, né, ele tem uma distância, né, justamente a ser percorrida, né, com base aí nessa frenagem, né, executada. E isso aí está ligado diretamente ali à velocidade, né, do elemento, do veículo e a aceleração do mesmo, né. Para esse cálculo, né, referente aí à frenagem, né, que basicamente é uma desaceleração, né, a gente utiliza justamente essa fórmula aqui, né, vou deixar ela aqui embaixo que vai ficar melhor, né, a gente vai ter essa distância, né, percorrida, né, que é esse deslocamento, né, igual a velocidade ao quadrado, né, justamente dividido por 2 vezes a aceleração, né, vou colocar aqui, aqui embaixo,
Então, a gente vai ter 2 vezes a aceleração, né? Então, essa daí é justamente a fórmula com base aí nessa verificação, né, da distância, né? E o que é que a gente precisa? A gente precisa justamente da velocidade e da aceleração, como está aqui indicado, né? Então, vamos supor que esse caso aqui, esse veículo, né, ele esteja com uma velocidade de 70 km por hora, né? Vamos colocar aqui 70 km por hora, e uma relação de aceleração, vamos supor aí uma aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado, né? Então está aqui 6 metros por segundo ao quadrado. Então aí a gente tem os dois valores. Um detalhe importante, né, é a questão da velocidade. A gente está com ele ali em quilômetros por hora. E aí, no caso, para a aplicação dessa fórmula, né, é importante que esteja em metros por segundo, né? Esteja em metros por segundo. Então, nesse caso aí, 70 km por hora, a gente precisa justamente converter, né, esse valor aqui para metros por segundo. Então, já vou converter ele aqui do lado, né? Eu deixei ele aqui. Então, no caso aí, 70 km, né, é a mesma coisa, né, de 70 mil metros. Né? E aí dividindo aí por segundo, né, que representa justamente uma hora, ou seja, 3.600 segundos, né? Ou seja, a gente teria, vou colocar aqui, 70 mil metros, né, dividido por 3.600 segundos. 3.600 segundos, né? Então essa é a divisão que a gente deve fazer para converter ele para metros por segundo, né? Então a gente teria 70 mil dividido por 3.600, dá 19,44 metros por segundo, né? Então, vou colocar aqui ao lado da resposta. 19,44 metros por segundo, né? Ou seja, a gente vai utilizar, né, esse resultado justamente no cálculo ali para encontrar essa distância ali da frenagem. Bom, um outro detalhe importante é que justamente a velocidade, né, que a gente vai estar utilizando, né, com base nessa conversão, a gente também tem a aceleração, né, indicada, né? E aí nesse caso referente à aceleração, né, se a gente for observar, né, é um item importantíssimo aí para esse cálculo, né? Ou seja, se a gente tem agora a velocidade, né, a gente vai ter essa velocidade ao quadrado, dividido, né, pelo produto justamente de 2 vezes a aceleração, né? Então aí a gente já pode ir direto aí para a resolução, né? Deixa eu só destacar aqui que é a forma que a gente vai estar utilizando, vou colocar aqui ao lado, né, os valores. Então, no caso, a gente vai ter a velocidade ao quadrado, a velocidade que a gente acabou de calcular, né? Vou colocar aqui entre parênteses, 19,44, né? Então, metros por segundo, deixar aqui entre parênteses aqui ao quadrado, né? Justamente dividido por 2 vezes a aceleração. A aceleração a gente já indicou, né, aqui em cima, né, 6 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente vai ter 2 vezes, né, essa aceleração, que é 6 metros por segundo ao quadrado. Ok, feito isso, né, a gente agora vai ter justamente a relação do cálculo, né? Ou seja, 19,44 ao quadrado, que dá igual a 379,91, dividido por 2 vezes 6, né? Vai dar 12, ou seja, você vai ter 377,9 dividido por 12, né? Que nesse caso aí vai dar igual a 31,49, né? Então a resposta aqui é justamente 31,49. A resposta ela vai dar o quê? Em metros, né? Ali cortando as unidades, ela vai ficar em metros, né? Então essa é a distância ali da frenagem com base na questão da aceleração e da velocidade, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de resistência de materiais, né? Hoje a gente vai estar falando justamente sobre análise de força, né, em mecanismos como talha, ponto enrolante, né?
o qual a gente vai estar verificando, né, a força em um apoio específico, né. Nesses casos aqui, né, a gente tem como principais elementos, né, a força central, né, que é onde você tem a tendência de maior flexão, né, do mecanismo, né, então que é justamente esse F1. Você tem a força aplicada ao elemento de transporte, o F2. Você tem aqui a distância referente ao centro, a distância referente ao elemento de transporte e o comprimento total do mecanismo, né. Então, no caso aqui, a gente vai querer descobrir a força de apoio A, né, o quanto é que está tendo ali de força de aplicação aí nesse elemento. E aí, no caso aqui, a gente está supondo o seguinte, né, uma força 1, né, essa força central aqui de 20 kN, né, a força 2, 8 kN, né, o comprimento aqui com 5 metros, o L1, L2 com 3,8 e o comprimento total aqui, né, do mecanismo com 10 metros. Né. Então, no caso, para esse cálculo, né, para essa força de apoio, que ele serve tanto para esse ponto A como para esse ponto B, né? É só a relação inversa, né? No que diz respeito ali a comprimento, né? Então você tem como saber também qual é a força que está sendo aplicada ali, a força de apoio B. Bom, no caso da força de apoio A, a gente vai ter a força 1 multiplicado pelo comprimento 1, somado com a força 2 multiplicada pelo comprimento 2 dividido pelo comprimento total, né? Então no caso aqui, a gente vai ter 20 kN multiplicados por 5 metros, mais 8 kN multiplicado por 3,8 metros, tudo isso dividido por 10 metros, que é o comprimento total ali do mecanismo, né? Então, no caso aqui, né, a força no apoio A é justamente de 13,04 kN, aproximadamente 13.000 newtons, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de hidráulica, né? Justamente respondendo a pergunta de um colega que mandou um e-mail para o canal, perguntando se tem como a gente verificar a indicação de vazão com base na mudança, né, troca de um motor, né? Ou seja, ele tem um motor, né, acoplado a uma bomba, ele sabe qual é a vazão, ele vai colocar um outro motor, e só que ele queria saber se esse novo motor acoplado a essa bomba se vai atender a vazão específica. A gente criou aqui uma situação, um problema justamente para poder explicar isso, né? Tá aqui, ó, uma bomba está acoplada a um motor com 1.600 RPM e a mesma tem uma análise de vazão, né, com base no deslocamento de 1.000 litros em 8 minutos, né? Ou seja, essa bomba atual, né, acoplada a esse motor, ele desloca 1.000 litros em 8 minutos. Com isso formado, indique qual a vazão dessa mesma bomba com ela acoplada a um motor com 2.000 RPM, né? Então veja que a gente tem um parâmetro inicial, né, e agora trocou o motor e precisa saber quanto é que ela vai ter de vazão, né? Então aqui o primeiro passo, né, vai ser justamente como a gente normalmente, né, é feita essa indicação, né, de você ter um reservatório, né, com uma certa capacidade, né, e faz ali a verificação ali com base, né, no deslocamento para que ele venha ficar cheio, né, e aí não necessariamente ele vai ficar cheio em um minuto, né. Então no caso aí, exemplo, 1.000 litros ficou cheio em 8 minutos, né? Então, se 1.000 litros foi deslocado em 8 minutos, então 1.000 litros dividido por 8 minutos vai dar 125 litros por minuto, né? Ou seja, a vazão atual desse sistema em LPM é 125 LPM, né? Ou seja, 125 litros por minuto, beleza. Feito isso, o que acontece? Se a gente tem 125 litros por minuto e o motor acoplado ele tem 1.600 RPM, é só dividir 125 litros por minuto pela quantidade de giros por minuto, que no caso é 1.600 giros por minuto, né? 1.600 rotações por minuto. E isso significa o quê? Eu estou dividindo uma certa quantidade de litros deslocado, né, por uma certa quantidade de rotações por minuto. Como eles estão na mesma unidade de tempo, né, ou seja, significa que a cada giro que esse motor que está acoplado à bomba deslocar, a gente vai ter justamente aí 0,078 litros, né, por giro, né, ou por revolução. Então é só dividir 125 LPM por 1.600 RPM, né, que aí a gente vai ter realmente a capacidade de deslocamento volumétrico, que é justamente essa unidade que a gente precisa saber. Né? Ou seja, por giro, independente da quantidade de rotações por minuto, né, por giro, esse sistema ele vai deslocar 0,078. A gente não está colocando nenhum dado no que diz respeito à eficiência, né, porque a gente já está verificando aí um valor real, né, já está verificando ali um valor real, mas
né, muito dos casos é importante fazer essa análise de eficiência, né? Colocar uma taxa ali de 0,90, 0,95, né? Isso é normal, esses elementos aí perderem um pouco de eficiência. Outro detalhe importante é o seguinte, no caso da nossa situação problema, o motor inicial ele é 1.600 RPM, o segundo motor 2.000 RPM. Vamos supor que a gente tivesse um motor, hipoteticamente, aí, com 4.000 RPM. Será que a gente poderia colocar 4.000 RPM para ser acoplado na bomba? Né? Fisicamente, sim, né? Mas só que a gente está falando de um mecanismo, né? O qual esse mecanismo ele vai ter uma série de variações, atrito, vibração, lubrificação. Então não é simplesmente pegar um motor com a rotação maior, né? Supondo que o motor dá para acoplar, né, na bomba certinho, né? Não é só isso aí que vai ser a análise, né? Eu tenho que verificar se a bomba ela suporta aquela RPM, né? Normalmente as bombas têm uma indicação de variação de rotação mínima e máxima, né? O qual ela consegue ter eficiência ali no que diz respeito ao deslocamento, né? Então é importante também essa análise, né? Só pegar ali o motor com a rotação maior e vou ter uma vazão maior. Eu posso estar fazendo isso. Posso até estar a bomba está funcionando ali inicialmente, mas eu posso estar aumentando o aquecimento dela e podendo causar uma série de problemas ali, inclusive como cavitação e aeração. Bom, beleza, voltando aí para o problema, né? A gente está com essa indicação de 0,078 litros por revolução. Ou seja, se a cada giro ele vai deslocar 0,078, é só agora a gente multiplicar o 0,078, né, por 2.000, né? Ou seja, 0,078 litros por revolução multiplicado por 2.000, que são 2.000 giros, a gente vai ter o total aí da vazão aí em minutos, né? Então 0,078 multiplicado por 2.000 vai dar 156 LPM, né? Então essa seria, né, teoricamente a nova vazão, né? Então ele sairia de 125 LPM para 156 LPM, né? Seria aí a mudança de vazão aí do sistema, beleza? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!